Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um Retalhos Live e hoje com uma visita aqui muito interessante, muito legal, que a gente já está para conversar há bastante tempo e não tivemos oportunidade. É a Bárbara Schmidt, uma cineasta catarinense, formada em roteiro para cinema na Suécia, autora de livros infantis, inclusive nós nos viemos a nos conhecer aqui na Feira do Livro em 2018, eu acho. Então é um prazer recebê-la. Oi, menina! Oi, oi, tudo bom? Então, muito obrigado por tu ter aceito. Conhecer Ah, um muito pouco, obrigada pelo convite. Sempre é um prazer conhecer um conversar pouco da contigo. conhecer um pouco, o público aqui conheceu um pouco da tua trajetória, né? Uhum. A gente veio se conhecer, eu estava comentando aqui na Feira do Livro, tu Sim, foi na estava, Feira do Livro de Joinville, né? você veio com o livro A Magia da Árvore, Isso. isso, Uhum. A Magia da Árvore, uma história infantil. Então eu queria que tu contasse, pô, para começar, queria que tu contasse um pouco da tua história, como é que tu veio, tu parou na Noruega. Pois é, eu sou blumenauense. Eu, assim, desde de pequena eu sempre estava envolvida com cinema, então todos os trabalhos de escola eu sempre estava fazendo através de filmagem, entrevistas fazendo pequenos roteiros assim. E daí, quando chegou a oportunidade de fazer um intercâmbio, eu escolhi a Suécia, por ser um país que eu não conhecia muito, e gostei muito do país. E daí, depois, retornando para o Brasil, me formando no ensino médio, eu estava 100% decidida que eu gostaria de fazer cinema, mais roteiro. E então veio essa oportunidade de eu ir para a Suécia pelo fato que uma das minhas grandes inspirações é o Lars von Trier, o cineasta sueco, e todo o Manifesto Dogma. E também a escritora de livros infantis, a Astrid Lindgren. Então, eu me mudei para a Suécia, refiz o último ano do ensino médio para ter notas em sueco. E daí eu apliquei para essa universidade que era especializada em roteiro para cinema e TV séries. Poxa, é E muito daí 3 interessante. anos, só que assim, o que eu não sabia é que essa universidade era no norte da Suécia. Essa especialização. Então veio uma brasileira indo para um lugar onde dá menos 25 graus, assim. Meu, tem que ter um casaquinho um pouquinho, né? Uma mantinha serve, não? Bastante, bastante. Mas, assim, a universidade foi um sonho, assim, tá em 3 anos só, 100% focada em escrever para cinema e tendo grandes nomes como palestrantes, instrutores e mentores, assim. Então, foi uma super universidade e eles também, em 3 anos, então, eles selecionavam somente 18 estudantes que seriam nesses 3 anos. Então, se eu não entrasse naquele ano, eu ia ter que esperar mais 3 anos. E o processo de seleção era várias provas, entrevistas. Então, eles realmente selecionavam. Isso eu não sabia quando eu apliquei. Deixa eu te Cheguei fazer lá uma. e encontrei concorrentes que estavam esperando 2 anos para poder aplicar nessa universidade. Tá. E a sua. Você começou a escrever livros infantis. Dentro Sim. da academia, da questão literária e roteiro para cinema, você também embarca nessa de escrever os seus livros ali, na literatura infantil. Sim. Por que essa escolha ou como se deu? Assim, depois que, primeiramente, eu só estava escrevendo cinema e TV série e comecei a trabalhar em produção de cinema. E quando eu me mudei para a Noruega, nessa cidade que eu estou em Kongsberg, então não tinha. A cidade é muito pequena, de 23, 24 mil habitantes, e não tinha produção cinematográfica. Então, eu comecei a ver assim que assim, querendo ou não, a produção cinematográfica demora tanto tempo
para ter o teu roteiro ali em produtora, em produção e depois em financiamento, em exibição e tudo mais, o processo é tão longo. E eu comecei a ver que esse universo infantil da escritura, da literatura, eu tinha muito mais espaço para criatividade sem pensar muito no técnico e, digamos, nos empecilhos que a produção e os financiamentos para estarem produzindo certas cenas nos limitam. Então, eu estava precisando assim, de embarcar 100% nesse universo criativo e deixar a fantasia realmente ir. E é uma delícia, assim, ter esses dois contrastes, porque escrever para cinema é muito mais técnico, enquanto para literatura, obviamente que você tem toda a dramaturgia, toda a estrutura, tudo mais, mas não tem toda essa parte técnica de pensar em como que isso vai ser filmado, como que isso vai ser gravado, se essa cena é muito cara, é muito inviável, né? Tudo isso porque, querendo ou não, quando você está escrevendo para cinema, você tem essa voz da produtora no ouvido. Uhum. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Você, como uma roteirista, você acha que o filme ele é mais do roteirista ou do diretor? Isso é uma boa pergunta, porque assim, quando a gente vê em TV-série, como a gente acompanha uma TV-série por muito mais tempo, a TV-série é do roteirista. Enquanto o filme, tanto é que você vê nos grandes posters e tudo, é do diretor, pela maneira que o diretor ele tem muito mais influência com a produção, com a direção de fotografia, com a edição, com o som, com a música que vai ter no filme. Então, o diretor ele é mais o principal para estar intercalando toda a voz do roteirista ali no filme. Então, Entendi. isso que digamos que o filme é mais do diretor do que do roteirista, enquanto a TV-série e a novela é do roteirista. Pelo fato Entendi. que na novela a gente consegue, e na TV-série a gente consegue ir a fundo na cabeça dos personagens e acompanha por muitos anos ou por muitas sessões. Claro. Ah, e É até muito mais no, preso. sim, e no Brasil a gente sempre acompanhou as grandes produções televisivas, né? A Uhum. dramaturgia de novela, e realmente o autor sempre teve muita importância. E o Sim. diretor da novela, você. Né? Então, no Você nem cinema sabe parece quem que é que o é. contrário, né? É. O cinema tem essa questão que ela abrange, porque aí que eu acho que entra um pouco da diferença que tu estava colocando entre literatura, entre você escrever um livro e você Uhum. adaptar para um roteiro. Aí você já parece que você não é que você perde aquilo, mas parece que há outras mãos. E você um livro, você eu acho que o roteiro é uma obra efêmera, tu diria? Uhum. Sim. Assim, na literatura você tem mais espaço para estar indo ao mundo criativo e entrando dentro da fantasia do escritor. Enquanto no cinema é muito mais técnico, né? A gente escreve a cena, a gente escreve o que Sim. os atores estão ali se mexendo, como é que é a cenografia. Então é muito mais detalhado, muito mais técnico. E não tem muito essa voz A questão da literária, um linguagem, a pouco questão da poética. linguagem. Exatamente. E claro que através dos diálogos a gente define, né, a personalidade e as características dos personagens. Bom, mas aí deixa eu te falar, quando você se forma na Suécia, Uhum. claro que no primeiro momento a sua intenção era desenvolver os roteiros para cinema e Sim. para televisão, Uhum. né? Aí quando você foi para lá, você percebeu que na literatura infantil você teria mais espaço. Uhum. E aí você começa a fazer um trabalho aí nessa cidade, né? Que tem 23 mil habitantes, né? Sim. Esse trabalho que você faz hoje aí com crianças, que você colocou refugiadas, Uhum.
que é um trabalho de cinema que eu achei muito legal, de ensinar, desde a dramaturgia, desde a questão técnica de produção, como se deu, quais os apoios que vocês têm aí da prefeitura, Uhum. né, enfim, de outros órgãos que possam contribuir para que isso aconteça. E quem são essas crianças, quando você fala em refugiadas, da onde que elas estão vindo? Uhum. Então, só para dando uma descrição, assim, quando eu me mudei para a Noruega, então agora atualmente eu trabalho como produtora cultural e nessa cidade aqui eu vi que eles não tinham nenhum projeto de cinema. Então eu comecei a desenvolver o meu primeiro projeto de cinema, uma maratona de filme em 48 horas. E nisso, assim, para jovens, né? E como eu também, uma parte da minha função não somente produção cultural para jovens, mas também a integração de crianças e jovens refugiados, e ali a gente pega refugiados da Somália, da Eritreia, do Congo, da Síria, do Irã, do Afeganistão. Então, assim, nós temos bastante que vieram. Desde 2010 eu acompanho eles. Então, através desse projeto de cinema é uma linguagem universal. E através desse projeto, e também eu consegui intercalar a integração dos jovens e das crianças juntamente com os jovens locais, através do cinema. Então, ali eles produzem um roteiro em 48 horas, eles, assim, tudo com o celular. Então, eles têm 48 horas para produzir um curta-metragem de 5 minutos, roteiro, direção, filmagem, edição. Daí também tem um grupo de jovens que desenvolve a música do filme. E daí depois de tudo isso a gente tem uma grande premiação de melhor filme numa noite de gala, que é a noite do Oscar. E eles são jovens também que produzem. Então, se eles não se sentem confortáveis em estar fazendo um filme ou estar atuando, eles podem estar fazendo parte da produção. E nessa produção a gente tem apresentação de música, que também são jovens. E o jovem também que apresenta a própria noite do Oscar. Então, ali eu consegui intercalar que todo mundo tem um pontinho que eles podem fazer parte. E tudo através englobando o cinema, né? Fazendo eles terem florescendo essa vontade de estar fazendo cinema. E Claro. daí, agora esse projeto recente que eu fiz, que foi de integração de jovens também, foi um curta-metragem, onde a gente chamou de Filmcamp, assim, 9 dias intensivos, que eles estavam comigo desenvolvendo, a gente desenvolveu junto o roteiro em 2 dias, daí teve aulas de direção, de atuação, teve uma atriz que eu perguntei para os jovens quem que eles gostariam de estar vindo aqui para ter aula de atuação, qual famoso ou qual personalidade que eles têm referência. E daí eu trouxe uma atriz da TV Nacional aqui, que tem 20 anos, então também na mesma idade que eles, porque jovens de 10 a 20 anos nesse projeto. E eu selecionei os jovens que realmente estavam motivados, tudo de graça para eles, com comida, e eles estavam comigo desde as 11 da manhã até as 8, 9 horas da noite. Intensiva, assim, sábado e domingo também. E na parte da produção, daí teve uma equipe de produção aqui, profissional, que estava junto acompanhando eles. Então, eles próprios estavam encenando, estavam atrás da câmera, puderam, assim, experimentar tudo. Até a parte da edição, a gente estava editando no cinema, assim, com telão grande, e eles vendo como é que se faz a edição, a coloração, a edição de som e tudo mais. E daí a gente teve a grande premiere, o lançamento do filme, né? Eles ficaram bem felizes, assim, com o resultado final. Que satisfação. Isso acontece anualmente? É um projeto que tu já tem há quanto tempo?
E O projeto da Maratona... quem são os financiadores desse projeto? Ele é público? Ele Então, o é... projeto da Maratona de Cinema é também, assim, tudo que ofereça de graça para os jovens. O projeto da Maratona de Cinema, eu procurei financiamentos privados e Uhum. também procurei financiamentos nacionais. Assim, fundos nacionais. E para esse projeto do Film Camp, que foi de 9 dias, né? Intensivos, assim, que foi uma produção mais profissional, foram fundos nacionais, que foi justamente para estar oferecendo alguma atividade cultural para jovens durante as férias agora de verão, e nós conseguimos um pouco extra por ser no período da pandemia. Então, isso ocorreu nas férias de verão deles aqui. Que No meio legal. das férias. Teve até um jovem que ia viajar com a família teve que cancelar para poder fazer parte disso. Tem uma pergunta aqui do Stefano, ele está perguntando assim, ó, você segue uma rotina na hora de escrever? Então, como eu tenho trabalho na prefeitura 100%, eu aproveito as minhas férias, ou o meu tempo um pouco assim, sexta-feira a domingo, se eu consigo tirar uma sexta-feira livre, de seguir então uma rotina de escrita. Mas durante essas férias inteiras eu trabalhei no meu novo livro, até tá aqui atrás todo, que eu trabalho muito com estrutura e dramaturgia. E então, trabalhando todo dia, acordando como se fosse realmente indo para o escritório, mas indo aqui para o meu escritório do meu apartamento. E Entendi, escrevendo e sempre está renovando também um pouco com a literatura, a dramaturgia, né, de livros. entendi. Então, é importante ter uma rotina, sim. É difícil conciliar com o trabalho que eu tenho da prefeitura, que demanda bastante. Eu também trabalho finais de semana, mas assim que dá, eu gosto de estar entrando nessa bolha de criatividade. Entendi. E também criar essa rotina, porque eu acho que aí, essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Para você ser, você tem a formação acadêmica, mas para quem gosta de escrever, um roteirista, quais são as coisas que a pessoa tem que fazer mais? É ler, é assistir filme ou é gostar de escrever? Escrever Bom, um bom argumento. é tudo junto. Assim, não um escritor que não lê é É meio difícil. duvidoso. É meio duvidoso. É sempre bom estar lendo bastante, vendo bastante filmes, tá se atualizando um pouco, questionando, tendo um olhar crítico da dramaturgia nos livros. Por que você gosta desse livro? O que é que te prende nesse capítulo? Tá começando a ver próprio em ti o que é que você gosta, qual que é o tipo, assim que... Porque não adianta escrever, por exemplo, se eu não gosto de ler suspense, de repente eu vou começar a ler suspense. Entendi. Então Bom, tem que ser alguma coisa que te prenda, que você gosta, que você goste muito e que tenha experiência, né? claro. Bárbara, como tu escreve para o público infantil, a gente vai voltar para o Uhum, cinema daqui a pouco, mas a questão da linguagem, a questão da imaginação, né? E a questão também das imagens, porque a criança sempre relaciona a escrita com o que ela vê, né? uhum, Nesse teu livro, A Magia da Árvore, que você trouxe para cá, eu li um pouco a história do Léo, do menino, uhum. que se envolve no, com uns bonequinhos de neve, né? Sim, E uhum, ele com o tem Juca. todo, e tem um contexto todo. Conta um Uhum. pouco desse universo. Como é que é escrever para um público infantil? Bom, eu acho mágico poder estar revivenciando a minha infância. Poder estar voltando a Bárbara quando tinha 8 anos de idade. Isso é muito gostoso, a gente está fazendo esse processo interior e tá se próprio analisando e voltando a ter
a, a linguagem na cabeça como a gente tinha. Obviamente que eu analiso muitas crianças dessa faixa etária aqui, mas logo nesse livro, A Magia da Árvore, o tema que eu abordei é o medo de falar em público, que vem próprio de uma experiência minha mesmo. E pelo fato de eu estar abordando um tema desse tão grande com as crianças e também adaptação cultural, num novo universo, né, numa nova cultura ali, que também vem de novo minha adaptação aqui para a Escandinávia. Então, é muito assim minha referência, porque querendo ou não, você como escritor, você deixa um pouco de ti em cada história, né? Mesmo que você veja assim, não, mas isso não sou eu. Você sempre dá um pouquinho de si nos personagens ali que você está criando. Então, por ser temas assim tão profundos, né, de falar em público, de adaptação cultural, eu, depois de ter escrito o primeiro draft do livro, eu mandei para uma psicóloga infantil, para ela poder estar analisando se eu estava abordando esse tema de uma maneira correta. E daí depois também mandei para uma professora de ensino primário, para ver se a linguagem para essa faixa etária estava correta. Então, assim, por estar tratando com crianças, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Não pode simplesmente estar tratando de temas importantes ou certas palavras. Sem uma linha pedagógica. Exatamente, ou certas palavras, ou certas formas que eu estou abordando, linguagem que eu estou abordando ali nesse roteiro, pode ter uma outra distorção. Então, todas essas pequenas coisas a gente tem que cuidar muito. A gente tem muita responsabilidade, né? Eu quero que os meus livros sejam, assim, um momento em que a criança leia e embarque nesse universo. Que seja uma parte importante da vida dessas crianças. Sim, sim. Isso, aquela lembrança. Eu li um livro da autora, da Bárbara, há 30 anos atrás, que modificou minha vida, que aquilo me impactou de uma forma, né? Exatamente, agora, é isso que eu gosto. A pergunta é assim, você apresentou esse teu trabalho aqui na Feira do Livro para um público brasileiro, sulista, né? Eu queria que você fizesse uma comparação. O sentimento de uma criança é universal, mas como é que é uma criança aí e outra aqui, através da literatura? Bom, criança é criança, né? Não, obviamente você tem toda a tua bagagem cultural e tudo, mas quando se trata, tanto é que com esse livro, A Magia da Árvore, eu fiz apresentações em diversos países aqui. E a resposta, assim, a recepção das crianças é a mesma. Elas embarcam nesse universo, elas se deixam embarcar nesse universo, né? Isso que é mágico, assim, porque nós, quanto mais adultos nós vamos ficando, mais nós vamos questionando, mas isso não é real. Talvez essa pergunta seria mais correta se fosse para o público adulto. Realmente a criança é criança em qualquer lugar. É que tem as questões culturais, mas como você fica numa sala com eles e aquela imaginação, aquela viagem se torna muito própria da relação da escritora e com o público que tu está atingindo, parece que aquilo ali some se tu estiver em qualquer lugar. Né? Exatamente. E tanto é que, assim, esse livro, por não ser... eu escrevi ele inspirada aqui na Noruega, na situação que eu estava vivendo. Então, tem muitas, assim, cenas do livro, e tanto é que o universo ali nessa vila natalina que a gente embarca, né? Era o que eu estava escrevendo e vendo fora, toda essa neve. Claro. Tem muita coisa da Barbinha aí. Mas assim, esse livro agora está traduzido em... ele está em português, inglês, russo, alemão. Agora está vindo em italiano, em eu estou falando árabe, contigo na hora certa, sabe por quê? Dificilmente daqui a 5 anos você vai fazer essa live comigo. Vai ficar inacessível, vai ficar muito famosa. Já é.
Pode ser muita coisa. Ô, Bárbara, deixa eu te perguntar. Na Suécia, quando você se formou, você fez alguns projetos pessoais já na questão roteiros um pouco mais maduros? E que tipo de roteiros você escrevia para séries, para televisão sueca? Bom, eu escrevi TV série para jovens Aham, e também roteiros mais adultos. Também escrevi um pouco indo ali porque a Suécia é muito forte em crime, né? Então, ali entendi. junto, eu estava desenvolvendo um roteiro de crime junto com a produtora que eu estava trabalhando e muito drama. Muito drama. Muito drama, mas foi realmente a minha mudança para a Noruega que eu embarquei nesse universo infantil e me apaixonei, assim. Enquanto no Suécia eu tava mais drama e jovens, assim. Mas, claro, tudo que tu escreves demanda muito research, né? Muita pesquisa. Então, todos os personagens, mesmo em literatura infantil, todos os personagens, eu faço muita pesquisa de campo antes de tá desenvolvendo o primeiro draft. E daí, Entendi. depois que você desenvolve os primeiros drafts, é esse trabalho aqui, né? Que eu faço todos os posts que são... eu desestruturo todos os capítulos do livro, que eu trabalho como se fosse a estrutura de uma TV série. Então, com linhas, vendo se a estrutura está em balanço, se a curva dos personagens está indo de maneira correta ou não. Entendi. Então, é muito disso que eu aprendi na universidade de dramaturgia que eu aplico nos livros. Deixa eu te perguntar, algum projeto na área de longa e curta Uhum, metragem, tu já trabalhou, tu já escreveu, tu uhum. gosta? Qual é a diferença que tem você escrever um filme que ele tem início, meio e fim, uma série que ela é vendida de outra forma, né, como uma Uhum. novela? Como você sente isso quando você começa a escrever? A gente sabe que tu não é numa sentada de computador que você, né, Não, não, isso tem filmes que os demora. tratamentos são, sei lá, o cara começa a escrever em 2002 e acaba em 2015. Tem alguns exemplos de filme, e no Brasil, inclusive, um que eu Bom, estava vendo, Cidade de Deus, ele teve 12 tratamentos. E foi um dos filmes nossa. mais famosos brasileiros em termos Uhum. de... Teve 12 tratamentos na área do roteiro. Quer dizer, do argumento, aquilo se transforma numa coisa enorme. Como você vê a questão do longa-metragem aí e aqui, e se você gosta dessa maneira de escrever? Bom, que nem tu citasses, o longa-metragem e a TV série, as dramaturgias são totalmente diferentes. Eu, particularmente, gosto mais por ter sempre sido exposta à novela, o que, na verdade, me deu essa paixão de querer escrever dramaturgia, é porque a gente realmente, na novela, a gente tem o impacto de estar desenvolvendo os personagens e estar embarcando por um tempo tão grande junto com os personagens, junto com a vida ali que está sendo apresentada, que acaba criando essa relação Uhum. familiar. E isso eu acho muito interessante o impacto que uma TV série, uma novela consegue causar. Enquanto o filme é uma experiência assim, que o público, a audiência só vai ver e vai levar um pouco consigo, mas assim, tu não consegue ter essa relação familiar que uma TV série Sim. consegue ter, uma novela principalmente, por ser muito longa, né? A Então, relação, a relação com os personagens, ela se torna, como tu falou, uma família. Tu vai criando aquilo. E também uhum, tem uma seus questão assim, amigos, também, né? ele pode ir se desenvolvendo, ele pode se modificar no meio do caminho, né? Uhum. Mas a É, construção também de um longa, ele acaba sendo assim, quando a gente fala assim de vários tratamentos, que a pessoa leva 5 anos para escrever um roteiro. sim, mas eu digo essa relação com a audiência. Porque essa Entendi. relação com a audiência você não consegue ter assim Sim, tão intercalado, tão junto, como você consegue ter com uma TV série. isso é verdade.
E, na Isso é verdade, com o livro você consegue também ter isso, porque você E o leva o cu- livro, você está Aham. ali degustando cada frase, cada capítulo no seu próprio tempo, enquanto o filme você simplesmente é ali apresentado, vai para casa e assim foi, né? Mas, claro, para um roteirista estar desenvolvendo um longa-metragem, você tem todo o desenvolvimento dos personagens, mas o foco mais principal de longa-metragem, agora falando da diferença dos dois, né? Uhum, uhum. É mais no plot. Entendi, entendi. Enquanto a TV-série é mais nos personagens. Então, Exatamente. assim, a minha descrição de personagens, desde curta para TV-série ou para livros, é enorme. Tem coisas ali que eu não uso. Eu começo desde de quando era pequeno até quem Mas isso é comprou na fundamental, a Mupa, que gente impacto chama de que teve. subtexto, né? Tu vai fazer um curta, mas, pô, a descrição do personagem, tu conta a história dele desde que ele nasce. Isso é muito importante para o É ator, muito né? importante, não somente para o autor, mas também para conseguir distinguir a linguagem nos diálogos. Porque senão É você tem verdade, uma linguagem é verdade. uniforme, você tem que saber quem que é essa pessoa que você está criando. E isso que eu acho muito interessante, assim, porque na TV-série e na novela você consegue realmente embarcar nesse universo muito mais profundo, enquanto no filme você não consegue tão profundo assim. Sim. E a caracterização dos teus personagens, qual é a forma que você costuma observar? Você é uma pessoa muito observadora, se você está no aeroporto, você está olhando as pessoas, se você entra na padaria, como é que você observa? De onde é que tu traz a tua liberdade de criar? Porque a gente tem, claro, a gente escreve muito coisas que nós temos, nossas, né? Uhum. Mas é como disse um amigo, né? O bom do ator é que você nunca vai ter, talvez, esquizofrenia. Você pode ser outras pessoas, né? Isso é verdade. E para quem escreve é mais ou menos isso. Uma pessoa que eu jamais seria, daqui a pouco, poxa, aquele ali eu posso ser. Mais ou menos assim. Não, claro, a gente acaba sendo inspirado por pessoas que cruzaram no nosso caminho ou observando pessoas de longe. Eu adoro sentar e ficar observando as pessoas passando e no meu próprio mundo aqui de fantasia, imaginando quem que elas são, o que que aconteceu antes de elas virem nesse lugar, por que que elas estão andando desse jeito, o que que elas trabalham, qual que é o background dessa pessoa. Então, eu adoro estar criando minhas próprias historiazinhas, assim. E quando estou escrevendo os personagens, eu próprio tenho a voz, se é com dialeto ou não, que tá ali na minha cabeça. É um pouco de esquizofrenia, talvez. Acho que o ato de Essa escrever, bolha uhum, criativa. o escrever é um ato interessante, porque você não tem hora, cada um, claro, a questão da pergunta ali do Stefano, a questão da rotina de Uhum, escrever, mas eu acho que as ideias elas podem surgir a qualquer momento, né? E você vai construindo alguns roteiros, alguns diálogos que partem para o roteiro, a história é interessante, uhum, até você conseguir construir toda aquela questão até você partir para um roteiro, o uhum. argumento da história, às vezes você, numa sentada, você constrói, mas aquilo se transformar num roteiro, ou um livro, Isso demora. ou demora muito, né? Tenho até um exemplo aqui. Tem uma peça de teatro que eu comecei a escrever em 2007, 2008. Não, foi em 2008, desculpa. E só agora que ela está indo para os teatros. Poxa, Porque naquela, antes mesmo. naquela época, quando. Não assim pelo fato de não terminar de escrever, ela completa tudo, mas para aquela época, há 10 anos atrás, essa peça de teatro ela estava muito controversial. Não era o momento. Enquanto Entendi, agora, ela já é mais aceitável por entendi. estar debatendo de muitos temas que na época não eram muito abordados ou
claro. viam como muito controversiais. E agora está tudo encaminhando É, para e esse também lado. nesse Então, meio tudo tempo tem sua você hora também, também. claro. E também nesse meio tempo, são muitos anos, é uma década, você pode refazer muitas coisas que você pensou no primeiro momento, que Sim. você a própria experiência vai mudando, vai enriquecendo, ou É, seja, e assim, pelo fato até assim da escrita, quando a gente está nessa bolha criativa, é muito bom a gente continuar escrever, escrever, escrever e quando terminar o primeiro draft do livro ou a longa-metragem ou curta-metragem, enfim, do roteiro que você está escrevendo, dá um pouco de uma pausa, deixa ali descansando por alguns meses, depois reler com outros olhos, com um olhar mais crítico, para tu conseguir fazer essa descamagem de todos os capítulos, todos os episódios, para ver se a dramaturgia está funcionando ou não e ser crítico daquilo que você mesmo escreveu. É aquele que a gente fala kill your darlings. Porque assim, tem dias que a gente acha que, nossa, consegui ter a solução do que o personagem vai fazer, ou da trama que está levando, tudo é perfeito, você se acha um gênio. Daí você vai lá e fica todo feliz. Daí no dia seguinte você vai lá reler aquilo que você escreveu. Nossa, está um lixo. Uma vez eu peguei até nesse verão aqui, eu vendo toda a estrutura, eu vi assim 2 capítulos que não tinha nada com nada. Não sei onde é que eu tava com a cabeça, nada com nada, que tava intercalando. Escrevi ali páginas e páginas. Eu olhei assim, meu Deus do céu, isso aqui tá tudo. O que eu vou fazer com isso aqui? Não tá indo para frente. Aí mas eu quando, peguei. E foi, na verdade, até gostoso de pegar o roteiro inteiro, joguei no lixo. Agora eu vou deixar ali, deixei no lixo 2 dias, depois peguei de volta. É bom assim, usar um lixo que é lixo de escritório, né? Que não vai para o lixo normal. mas quando a obra é encomendada, a pressão é maior, né? Com a entrega É, de muito mais. capítulos, a questão de time aí tem que correr, né? E às vezes a pessoa não é aquela, pô, tô criativo todos os dias, às vezes tu não Não, consegue mas, desenvolver. mas o negócio assim se você for trabalhar, escrever para quando você está criativo, você não tem essa pressão em ti mesmo. É bom ver a escrita como realmente um trabalho. Tô ali, tô escrevendo, nem que eu escreva uma página por dia, tá ali escrevendo, desenvolvendo. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, Bárbara. Para ti, um bom filme, Uhum. qual é a receita que tu imagina? Às vezes tu tem às vezes a pessoa sempre, aquela ideia é maravilhosa. Às vezes Uhum. você tem uma ideia que você mostra o argumento para alguém, pode ser uma ideia muito simples, mas dependendo da maneira que ela é executada, ela se torna É. genial, né? E daí também vem aquela coisa, principalmente no cinema, quando se passa por tantas mãos, o roteirista não tem mais controle, porque você dá a sua obra para produtor, para o diretor que está ali interpretando a tua visão. E daí vem o cenógrafo, está interpretando a visão daquilo que você escreveu. Então vem tantas visões, tantas pessoas criativas ali junto para formar a tua obra, que acaba não sendo aquilo que você próprio visualizou, que você próprio Claro. escreveu, né? Então, isso assim é um pouco difícil, né? Porque às vezes você escreveu uma coisa e vem uma coisa totalmente diferente daquilo que você Claro. escreveu. Então, é Fica muito claro. No importante ter um cinema, diretor que realmente está na mesma linha ali contigo. E a mesma coisa acontece com a literatura infantil, porque a ilustração é muito importante. Então, ali tem que. É um casamento, né? O sim, 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 diretor com o roteirista, o escritor sim, com o ilustrador. claro. Mas assim, o que, por exemplo, eu adoro os diálogos do filme do Woody Allen. O de Porém, Allen? O de Allen? Woody Allen, Sim, os sim, diálogos. Porém, sim. não Porém, gosto de todos os filmes. claro. Eu gosto dos mais antigos. Sim, mas ele tem os diálogos Sim, impecáveis. sim. Ele é muito bom em escrever diálogos, enquanto É, tem outros que são muito bons em escrever a trama, exatamente. mas os diálogos ruins. Tu gosta dos diálogos do Tarantino?
Sim, os diálogos do Tarantino são bons. Mas são bons porque... Objetivos. Por que são bons, Não, eles são na tua opinião? objetivos. Tu acha objetivo o Tarantino? Quando Ele alguém tem. está indo para uma cena morrer e o cara está perguntando sobre um cachorro quente que ele comeu e que o Mas tempero não estava bom. isso te dá um pouco de quem que é esse personagem. Sim. Então tem muitos assim, mesmo com certas ações de personagens que te dá as características de quem que eles, por que que eles estão reagindo daquela forma, ou por que que eles estão falando coisa que não tem sentido, que nem falasse do cachorro quente ali. É uma coisa que não tem sentido, mas o que tem por detrás disso? O que esse Claro. personagem está passando de trás? Isso eu acho muito, muito interessante, assim, a psicologia. Mas, por exemplo, no cinema europeu, eu vejo o cinema americano, ele é mais clipado, ele tem uma outra maneira, né? O cinema americano de se... E o cinema europeu já é um cinema que ele já tem uma tendência da câmera, dos planos, dos diálogos mais alongados. E aquilo na indústria do cinema, com o passar dos anos, ele foi se modificando, né? Até se transformar na questão da indústria, que as pessoas querem comer pipoca e não entender muito o filme, né? Eles querem se divertir na hora de assistir. Você gosta mais de um cinema, o cinema, vamos dizer assim, um cinema independente, um cinema mais arte ou um cinema mais de indústria mesmo? Você mora na Europa. Qual é a tua linha de filme? Estou falando de filme que você mais aprecia. E assim, Bom, alguns diretores também. sim, não, eu gosto de cinema independente, sim, mas eu sou muito focada na dramaturgia. Eu gosto quando eles plantam certas coisas no começo e depois vão estar dando essa linha no decorrer do filme. Então, tem filmes independentes, agora generalizando, que eles vão para o lado mais poético. E ali desprende um pouco da emoção que eles estavam escalando em ter na dramaturgia. Enquanto o cinema mais industrializado é aquela dramaturgia fixa, a curva fixa, que você sabe que vai acontecer, e aquela coisa rápida. O que hoje, nós que estamos sendo expostos a tanta tecnologia, tanta informação, nós queremos que tudo venha rápido e a nossa atenção desprende muito rápido se está ali sendo um pouquinho devagar. Eu vejo que esses filmes mais independentes, eles têm que trabalhar um pouco mais na dramaturgia e mais ao ponto do que no lado um pouco mais poético. Entendi, Bárbara. Tem uma pergunta aqui do Stefano de novo. Sim. Como é o processo para captar recursos para produzir um filme na Europa, como você estava colocando ali? O processo também é como aqui no Brasil, que a gente depende de editais para produzir, ou fazer de forma na garra, filme independente, de qualquer outra maneira? Bom, aqui, na verdade, a linha mais comum, digamos, é através do Fundo Nacional de Cinema, norueguês ou sueco, e ali tem os próprios, não são editais, eles são sempre abertos, mas tem que ter uma produtora para conseguir aplicar. Entendi. E eles também têm, assim, próprias vagas, por exemplo, para diretoras mulheres, ou para o primeiro filme, ou para jovens. Então, tem bastante, assim, principalmente se você é jovem, o primeiro filme tem bastante meios de conseguir diversos recursos, diversos editais. Mas para produzir um filme aqui, dificilmente é através de patrocínio. São Entendi. Sempre editais ou verbas nacionais ou estaduais, né? Você se arriscou já na frente das câmeras ou você só está no roteiro, você está se preparando para fazer seu filme? Seu filme. Olha, quando eu comecei a fazer
dos 10 anos de idade ali, que eu queria fazer novela, escrever e tudo mais, eu tava com foco de querer ser atriz. Mas, mas assim, o que eu fazia era que quando as minhas amigas vinham brincar na minha casa, eu pegava a câmera do meu pai, escrevia um roteiro e elas tinham que ser as atrizes, né? Porque eu precisava de gente na frente da câmera, né? Então, E às vezes até assim, né? Eu tenho até um filme aqui de antigamente, era em VHS, né? Que a gente filmava. Então, daí tinha ali a história que achamos um corpo, alguém tinha sido assassinado. E daí eu dou um zoom assim com a câmera, né? No vizinho. Tá ali o assassino. Já colocou o vizinho. Já deu o vizinho ali. Todo mundo que cruzava na minha frente fez parte dos meus filmes. Meus pais tiveram que segurar a câmera nos meus projetos. Daí depois, quando eu fui para a Suécia fazendo meus filmes independentes, todo mundo que eu conhecia foi figurante ou foi ator. Recrutei todo mundo. Que legal. Ô, Rendeu Bárbara, bastante deixa eu te filmes perguntar, o engraçados. nosso tempo daqui a pouco vai morrer, a gente tem pouco Uhum, tempo. Fugir, pode ficar dentro até do que a gente está falando, que é cinema, mas tu uhum, fez um projeto no meio da pandemia que eu achei muito interessante, até a gente ia conversar sobre. Queria que tu uhum. falasse um pouco a respeito. Então, quando a pandemia aqui estourou, eu tenho amigos em diversas partes aqui do mundo e cada um estava relatando como é que estava sendo nos seus países. E daí eu relatando aqui para os meus amigos locais, daí me surgiu a ideia, poxa, tem tanta gente aí fora que podia tá tendo todas essas informações, né? Porque assim, os países ali estavam começando, alguns estavam estourando, alguns estavam no começo, alguns o corona ainda não tinha chego. Então eu resolvi reunir o pessoal que eu conhecia e também os que eu não conhecia. Eu botei anúncio no Facebook, aqui no Instagram e fiz essa live, então, que entrevistei 26 países, pessoas de 26 países em 5 diversos continentes, sobre como é que estava, o que eles estavam passando e como é que estava sendo a situação atual no país. E como é que o país estava abordando com o corona. Então, assim, 26 países, eu não sabia que esse Insta Live ia demorar 5 horas. E foi uma grande logística, Evner, porque assim, comecei pela Índia, daí fui Bangladesh, Poxa, depois fomos ali para Emirados Árabes, para Jordânia, para Itália, para Espanha, fomos aqui para Escandinávia, depois ali para América, Brasil, Estados Unidos, Canadá, depois voltamos ali para Filipinas, Malásia, Austrália, porque daí o pessoal estava acordando, né? foi Taiwan. um projeto muito grande, muito interessante, né? E foi assim legal, porque muita gente realmente estava ali vivenciando e queria dividir essa experiência, né, para estar alertando as outras pessoas e o que eles estão passando, né? Então eu entrevistei pessoas que eu nem conhecia, foi muito legal, porque a gente se uniu e conheceu junto ali através dessa live. E a Muito legal. experiência na Noruega? Como está aí hoje? Como se deu? E como está o momento hoje na Noruega em relação à questão da Covid? Bom, no começo aqui, quando os casos começaram a aumentar, o governo tomou precauções bem rápidas. A gente teve o lockdown e também o homeschooling, todo mundo com iPad em casa e tendo aulas online, né? E, Uhum. e o pessoal em quarentena, que eles estão testando muito, muito, muito. Eles têm capacidade de testes, mas durante o verão, tudo. Aqui o verão é julho, né? Tudo abriu, Claro. todo mundo circulou, viajou muito pela Noruega, e agora os casos estão voltando. Sério?
Ah, por É. causa do verão, as pessoas saíram no verão, né? As pessoas saíram, agora teve o trânsito de pessoas, né? E o pessoal começou a esquecer um pouco, assim. Aqui eles falam para ter 1 metro de distância, a gente não usa máscara, é só o antisséptico e 1 metro de distância. E tomando essas precauções, nas escolas Sim. antes eles dividiram em QGs, então só podia ter numa classe máximo 20 alunos e todos os horários de recreio eram tudo divididos para não misturarem. Agora já pode ter uma classe maior, mas com os horários ainda de recreios, cada classe para si, então eles não encontram a escola inteira. Só que daí chega nas atividades extracurriculares como futebol, tá todo mundo ali junto, todas as crianças de todas as escolas juntos, suando junto, tudo sem máscara, só com antisséptico. Então é um pouco. É Vamos difícil, ver como é né? que isso tá, como é que isso vai levando adiante. É difícil. É É difícil. difícil, mas aqui agora eles só estão recomendando o uso de máscara em transporte público quando é o horário do pico. Ok. Esse projeto teu que tu fez, Uhum. daqui para frente, ele se tornou só como uma coisa que tu queria fazer, ou tu pensou em fazer alguma coisa audiovisual ou literária? O Tu que que diz saiu do corona? dessa pesquisa toda que tu fez? E eu queria Ah, saber então, também, eu eu queria deixei. saber também para encerrar, para Uhum. colocar junto essa pergunta, qual é o projeto que está atrás de ti aí, se tu podia explicar? Não, então, sobre esse projeto da live do Instagram que eu fiz, do Corona, eu dividi ele país por país. E como ele foi filmado tudo, todas as entrevistas em inglês, ele está disponibilizado no YouTube e também no meu Instagram. E isso é bom, daqui a 20 anos está na história, né? Por isso que eu não Sim, queria perder essa oportunidade de estar podendo relatar o que a mídia não está relatando, porque é realmente o cotidiano, o que as pessoas estão vivenciando, né? A voz da população, que isso eu acho muito importante estar deixando registrado. Então, por isso que eu também botei no YouTube, é só procurar pelo meu nome no YouTube, que eu fiz um canal só para isso mesmo. ok. E o Então, projeto? e sobre esse projeto aqui, é um novo livro que eu estou desenvolvendo. É um livro mais extenso, de fantasia também para crianças, só que esse é de crianças de 7 a 9 anos. Então, é um pouquinho mais extenso esse livro. É. Ah, Então, todo o processo desse livro aqui, primeiro eu escrevi ano passado, eu desenvolvi o primeiro draft desse livro, e daí nesse verão eu deixei ele descansando por 1 ano, retornei nesse verão intensivo, analisando a estrutura, a voz dos personagens e reescrevendo ele. Então agora ele está passando por uma segunda camada e depois a gente vai de novo, toda a dramaturgia, ver se tudo funcionando. A Bárbara, a parte de design dos teus livros, tu tem um parceiro que ele estava contigo aqui. O nome dele é Sim, o ilustrador dos é meus o- livros é o Johnny Gunther sim, e ele é fera. Sou super feliz de a gente é ter. uma parceria que está dando certo. Sim, e ele até ilustrou aqui a próxima série de livros aqui que eu escrevi. Assim, essa grande aqui também eu também quero que ele ilustre. Mas a próxima série aí que está na editora, ele também ilustrou. E ele embarcou realmente nesse meu universo, nesse meu mundo. Que Porque é uma legal. coisa, né? Assim, a gente, como escritor e roteirista, a gente desenvolve aquilo na cabeça. Que nem eu escuto os personagens, eu vejo o que eu estou descrevendo, eu vejo o mundo ali. E daí, para conseguir passar isso para o ilustrador também tem a própria visão, né? Sim. Digamos, no cinema a gente tem o diretor, que tem a visão, daí a gente tem o diretor de fotografia, que vai ali. A gente tem Claro. ainda os atores, então é muito mais gente com visão, né?
isso tudo tem que acasalar. E É a na linguagem, literatura é né? muito... É a linguagem, né? Você precisa ter Sim, linguagem, na né? literatura é muito importante, porque é o único visual, né, que está ali. E tem que dar certo com o que eu tô E a escrevendo. criança é visual, é Então, cor, né? muito feliz com essa parceria. Eu queria te agradecer, tá? Por a gente poder ter batido esse papo, essa conversa. Eu acho que foi muito legal. A gente tem um minuto aqui. Eu queria que Uhum. tu quiser falar alguma coisa, dizer alguma coisa aqui para as pessoas daqui. Bom, se E alguém... espero te encontrar de novo aqui, talvez o ano que vem. Esse ano não teve a Feira do Sim, Livro. Espero que você receba o convite. uhum. E feliz pelo teu sucesso. Espero que Ah, você muito continue com o obrigada. seu belo trabalho aí. Não, muito obrigada. Bom, eu queria dizer para quem está aí vendo e tem alguma dúvida ou quer trocar alguma ideia sobre cinema, sobre roteiro, dramaturgia, pode sempre estar me contactando. Eu sou bem acessível aqui pelas mídias sociais, Sim. que vai ser um prazer estar dividindo essa experiência. E para quem está ali com aquele ponto de interrogação, se deve seguir o sonho de ir para o cinema ou ir para a literatura, vai a fundo, vai a fundo, que é um universo muito, muito mágico e muito Satisfação. A gente que tem dá que ir atrás dos satisfação. sonhos da gente, né? Exatamente. Quando teus pais, eu acho que teus pais desde o início sempre acharam que você era dessa área, você era da arte, você era, né, que você pegava o seu vizinho já para fazer um personagem. Então, Todo quando você mundo. resolve ir para o cinema, ele não vai dizer, pô, minha filha, vai ser engenheira, vai ser Ah, médica, não vai ia ser. dar certo. Se eu não fosse estar fazendo isso com cinema, com dramaturgia, com literatura, não sei o que seria de mim. Isso é a minha identidade. Tá certo. Então, é um sonho que realmente tive. Sou muito grata pelo apoio que os meus pais me deram de realmente vai a fundo que você vai conseguir. Porque é difícil, tem muitos Com altos e baixos, certeza. mas, Querida, mas nosso tempo está acabando.